Há coisas que, mesmo depois de terem acontecido, continuam acontecendo. Eu li um dos livros mais difíceis da minha vida e esse livro, ele é brasileiro, escrito por uma autora brasileira. Ele é um romance, né, uma novela. E ele foi inspirado no caso de uma amiga da autora, que é conhecida publicamente. O nome dela é Joana Jabassi. Ela é produtora na televisão, esposa do Bruno Mazzeo. E o nome do livro é Vista Chinesa. E esse livro vai contar a história de um episódio na vida da Joana, quando ela entrou, né? Ela foi correr na Vista Chinesa e apareceu um cara e ele começa com A, termina com uso dela. Eu não quero falar a palavra porque senão o YouTube vai banir o vídeo. E tudo o que se passa depois de um trauma. Então no livro a gente vai acompanhar a Júlia, né? No final do livro tem uma nota falando sobre a Joana, que essa história dela, que ela não tem vergonha sobre isso, tem entrevista dela falando sobre essa história. Mas a autora, que é amiga dela, resolveu escrever, enfim, e mudar algumas coisas, por isso que é chamado de romance e tudo mais, então não é 100% fiel, mas tem muita coisa que ela conversou com a amiga e que foi passado para ela. E aqui a gente vai acompanhar a história da Júlia, que ela é uma arquiteta, ali no período das Olimpíadas no Rio, né, 2014, e ela resolve correr na Vista Chinesa, ela sempre corre lá, só que ela tá atrasada para uma reunião, não vai dar tempo de malhar, e nesse dia que ela corre num horário diferente, ela é abordada por uma pessoa, por um homem, e esse homem leva ela para meio da mata, enfim, né, abusa dela, eu vou ter que falar essa palavra, e depois ela volta pra casa e tem toda a questão, né? Ela encontra uma vizinha, quando ela acaba, né? Quando ela sai da mata depois de um tempo, do cara falar, dá uns 15 minutos e depois você vai. E ela vai pra casa e a princípio algumas pessoas chegam perto dela e ela não quer ninguém perto dela. E quando ela vai ver, ela tá com a blusa rasgada, com o peito de fora. E até o momento em que ela chega em casa, a vizinha dela olha pra ela, entende o que aconteceu, leva ela pra dentro de casa, dá banho nela, liga pra mãe dela, liga pro médico, ao mesmo tempo pede desculpa porque ela deu banho na amiga e não podia tomar banho por conta do delito, e a única coisa que ela queria, a Júlia, que sofreu isso, era tomar banho e, né, e tirar da pele, rasgar a pele pra poder construir uma nova. Enfim, gente, é um livro muito curto. Eu li ele no Kindle, inclusive ele tá disponível no Kindle Unlimited. Sei lá, umas 2 horas você acaba de ler esse livro. Só que ele é muito profundo, porque ele vai primeiro tratar essa questão do trauma e o livro ele começa como uma carta escrita para os filhos da Júlia. Então a Júlia teve filhos depois, né, anos depois do acontecido. E ela resolve escrever para os filhos porque ela acha que de alguma maneira os filhos sabem. E aqui a autora ela quis abordar muito como que os traumas são passados de geração para geração, principalmente os traumas que não são contados, os traumas que são silenciados. E eu lembro que tem uma passagem no livro que me emocionou muito, várias passagens, né? Mas uma em que ela falava assim: vocês, deixa eu até ler para vocês. Por isso que não tiro da cabeça que vocês sabem. Vocês habitaram a minha barriga, mamaram nos meus peitos, tomam banho comigo, dormem no meu colo, a gente se enrosca no sofá. Então vocês sabem, como eu sei, toda vez que eu me olho no espelho. Só não conhecem as palavras. E ela se questionava muito quando ela estava grávida, se os filhos dela iam sentir esse trauma que ela sentiu. É um livro que ele fica a todo momento voltando para o momento do acontecido, ao mesmo tempo em que ela tá contando, né, enfim, do pós, né, então, dela chegar em casa e aí aparece a polícia. Também tem um ponto que eu achei muito interessante, que é o fato de que a polícia chegou lá, né, para poder, enfim, ela tentava fazer o retrato falado da pessoa para poder descobrir, porque ela foi uma pessoa aleatória na mata, mas o cara foi com a intenção de fazer isso. E ele poderia já ter feito isso com outras mulheres, ou fazer com outras mulheres. Então ela fez o retrato falado. Só que em um determinado momento ela não quis mais, porque a polícia não encontrava, e parecia que a polícia só queria encontrar um culpado pra colocar no jornal, tipo, achado culpado e não necessariamente uma pessoa, sabe? Tem até um trecho no livro que a policial fala assim pra ela: mas você tem certeza que não é esse cara? Porque talvez a gente não ache outro cara.
E essa questão também de você reviver o trauma o tempo inteiro por conta de você ter que falar sobre isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo com a polícia. Também tem um momento ali em que a polícia tá lá na casa dela, a mãe dela chega com um bolo pra ela comer, porque ela não tava conseguindo comer nada, e a vizinha tá lá ajudando, faz um café, e eles ficam lá tomando café, comendo bolo, e ela vai pro banheiro chorar, porque ela pensa, pra eles é um dia comum. A minha vida tá sendo rasgada pelo avesso, e pra eles estão, tipo, no meio da tarde, tomando um café, quando o trabalho tá, sabe, sei lá, dando uma pausa, um respiro. E tem uma outra passagem nesse livro também, que foi uma das passagens que mais me fez refletir, que eu quero ler também com vocês, que é a seguinte: a certeza de que, por mais que eu falasse, nunca conseguiria expressar o turbilhão que havia dentro de mim. Me trouxe também a certeza da solidão, a certeza de que somos sozinhos. Não só eu, todos nós. Essa passagem, ela me fez refletir muito sobre muitas coisas. Principalmente desse lugar da arte, né? Eu como atriz, primeiro, de fato, toda a experiência que a gente tem, ela é muito única e ela é nossa. E realmente ninguém nunca vai entender as coisas que a gente passa, porque a gente passa sozinho por tudo. Só que ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente lê algo, ou quando a gente vê algo, né? Seja filme, série, e a gente vê a personagem passando por alguma coisa que a gente passou, e não que tenha sido a mesma experiência, porque nunca é, mas a gente se sente ouvido, a gente se sente reconhecido, a gente sente e percebe que outras pessoas já passaram por aquilo. Então, embora nunca seja a mesma experiência e de fato vamos sempre estar sozinhos, eu acho que a arte mostra pra gente que a gente não tá sozinho. Não sei se deu pra compreender muito bem esse meu raciocínio, mas é muito isso, na verdade, que eu sinto quando, por exemplo, eu pego algum texto, né, algum monólogo, ou vou fazer alguma coisa em que a personagem ela é muito complexa e densa, e eu pergunto assim, será que eu vou dar conta? E ao mesmo tempo eu penso na quantidade de mulheres que já viveram isso. E aqui eu tô falando sobre mulher porque todas as mulheres, todas nós mulheres, nós carregamos algum abuso em determinado nível, né? Ou abuso físico, que foi o que aconteceu com a Júlia, ou, enfim, abusos verbais. A gente carrega isso, e não só a gente, mas a nossa linhagem. Se a gente parar pra pensar na nossa mãe, avó, bisavó, enfim, 100 anos atrás, alguma mulher da nossa família, ela também foi abusada fisicamente. Então a gente carrega essa marca de uma forma muito profunda e muito grande. E ela também fala muito sobre a culpa, sobre a vergonha. Eu lembro que ela namorava, né? A Júlia namorava o marido dela, que depois eles casaram e tiveram os filhos, né? Na vida real é o Bruno Mazzeo. E depois que ela foi abusada, ela falou que não sabia como que ela ia ficar nua diante do namorado dela até então, porque ela estava com vergonha. E isso é o que acontece com muitas mulheres, né? A culpa, a vergonha. E tem um trecho também que ela fala sobre o próprio corpo, que também é muito profundo, que é o seguinte: eu tive vergonha, uma vergonha imensa, como se estivessem escritos entre as minhas pernas todos os detalhes, inclusive os piores, do que tinha acabado de acontecer comigo. Como se não estavam. Qualquer um poderia desvendá-lo ao olhar para o meu corpo nu. E enfim, gente, é um livro realmente que é muito pesado, não é para qualquer um, mas eu acho que como mulher, toda mulher deveria ler, porque ele tem uma sensibilidade, uma profundidade, enfim, e fala sobre isso, né? Sobre os traumas que são passados de geração para geração, todas as angústias que a Júlia sente como mulher, e como quando ela é engravida, que ela descobre que é uma mulher e um homem, né? Uma menina e um menino. Ela se sente, ela não quer que seja uma menina, porque ela não quer que a menina possa passar pelo que ela passou. Ao mesmo tempo em que ela se sente culpada de não querer, porque isso passa pro bebê, e ao mesmo tempo de ela se sentir culpada por carregar um corpo marcado e traumatizado.
E é muito esse lugar sobre nós mulheres compartilharmos algum nível de abuso, enfim. Então é um livro super curto, mas que eu acho muito necessário. Pesado, mas é isso. Depois me contem se vocês já leram. Eu gostei muito também da escrita da autora. Eu já até baixei um outro livro no Kindle Unlimited dela, que eu acho que é a Chave, alguma coisa de chave, que também fala sobre traumas, mas dessa vez os traumas herdados, né, e não os traumas que vão ser passados. E um detalhe também é que essa autora escreveu esse livro quando ela estava gestando e amamentando, então teve muito essa questão, né, do que será passado, porque pelo que eu entendi, eu vi uma entrevista da autora falando que ela escrevia muito sobre esses traumas que a gente herda, né, dos nossos antepassados. E agora nesse livro, quando ela estava escrevendo e ela estava gestando, ela estava preocupada sobre o trauma que a gente ia passar para a geração adiante. Enfim, tá disponível no Kindle Unlimited. Depois me contem se vocês já leram esse livro ou algum outro da autora. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!